Nos vídeos anteriores da história de Moisés aqui no canal, eu contei para vocês como ele escapou da ira do faraó. Foi criado no Egito como um príncipe, caiu no pecado de assassinato, se casou e foi chamado por Deus para uma grande missão. Então, vamos continuar a história. Primeira praga: água convertida em sangue. Da primeira vez que Moisés foi pedir que o faraó libertasse o povo, o faraó recusou, e a praga enviada por Deus foi as águas do rio Nilo virarem sangue. Gente, o rio Nilo é o símbolo mais forte do Egito, porque ele representa a vida e a fertilidade. Mas com aquela praga, as águas viraram sangue, e foi impossível se alimentar daquela água, tomar banho, sem falar que todos os animais marinhos que estavam nela simplesmente morreram. Segunda praga: invasão de rãs. Na segunda vez que Moisés foi pedir, ele também recusou. Dessa vez, a praga enviada por Deus foi uma infestação de rãs. Deus ordenou que Arão apontasse seu cajado para as águas, então as rãs vieram. Deus, gente, ele escolheu esse animal da rã, porque para os egípcios a rã era um animal sagrado, até que tinha uma deusa da fertilidade que tem a cabeça de rã. Então, Deus escolheu a rã justamente para humilhar os deuses do Egito. Terceira praga: piolhos. Na terceira praga, gente, Deus enviou um monte de piolhos para atacar o Egito. Segundo a Bíblia, esses piolhos teriam surgido do pó, então teriam surgido da própria terra. Gente, foi nesse momento que os magos do faraó reconheceram que eles não eram tão bons assim. Assim, eles reconheceram que isso só podia ser coisa de Deus. Quarta praga: moscas. Da quarta praga enviada por Deus, foi uma infestação de moscas no Egito. E além de moscas, além de incomodarem, causavam danos à saúde dos egípcios. Só que dessa vez, Deus fez com que somente os egípcios sofreram a praga. O povo de Deus, os hebreus que estavam no Egito, não foram infectados. Isso mostra, gente, que Deus cuida daqueles que amam Ele. Quinta praga: peste nos animais. Quinta vez que Moisés foi pedir para libertar o povo, o faraó mentiu e falou que dessa vez ele ia libertar o povo. Só que, gente, ele falou e não cumpriu, né? Então Deus enviou uma praga para os rebanhos, que mataram todos os animais e rebanhos, gados dos egípcios em apenas um dia. Os rebanhos dos egípcios morreram, mas dos hebreus não. Sexta praga: feridas. Na sexta vez, Deus mandou Moisés pegar um pouco de pólvora e espalhar pelo ar. Então várias feridas e doenças começaram a aparecer nos egípcios, infectando os magos do faraó, o próprio faraó e todos os egípcios. E, gente, nos magos do faraó, as feridas foram tão graves que eles tiveram que abandonar o faraó para se cuidarem. Sétima praga: chuva de pedras. Então Moisés foi pedir novamente que o faraó libertasse, e novamente ele recusou. Então Deus disse a Moisés que ele ia mandar a pior tempestade de granizo que o Egito já viu. Mas, como essa praga podia matar todo mundo, Deus ele foi misericordioso com os egípcios e decidiu avisá-los da praga, que era para eles se protegessem. Aqueles que se protegessem iriam sobreviver. Mas, gente, alguns servos, essas pessoas, eles relevaram a sério a praga de Deus e se protegeram. Mas aqueles, gente, que não temeram a praga de Deus, morreram todos. Oitava praga: gafanhotos. Moisés pediu novamente para o faraó que libertasse o povo, e novamente ele recusou. Dessa vez, gente, Deus enviou um vento que trouxe muitos gafanhotos para o Egito. O problema, gente, é que gafanhotos são uma praga que comem todas as plantações, não deixam restar nada. Então, isso afetou muito os alimentos dos egípcios e, consequentemente, o próprio povo egípcio e o faraó. Nona praga: trevas. Dessa vez, Deus ordenou que Moisés estendesse a mão para o céu. Então, as trevas chegaram no Egito. Foi uma escuridão de 3 dias. E agora, gente,
veio uma coisa muito humilhante para os egípcios, porque uma das principais divindades deles era Ra, o deus do sol. Porque eles achavam, gente, que de dia Ra os protegia, mas à noite era terrível, porque eles achavam que não tinham proteção nenhuma. Também achavam, gente, que os faraós dos egípcios eram descendentes de Ra. Mas depois que Deus deixou uma escuridão no céu por 3 dias, ele derrotou o deus Ra, mostrando que ele não podia fazer nada e que ele simplesmente não existia. Próxima praga, o anjo da morte. Gente, dessa vez era o golpe final, a última coisa. Deus já estava de saco cheio do faraó não querer libertar os hebreus. Então Moisés foi pedir para que o faraó libertasse, mas ele recusou novamente. E Moisés disse: por volta da meia-noite, o anjo da morte iria passar e iria acabar com todos os primogênitos, inclusive o dele, o seu descendente do trono. Então o faraó ficou irado, mas não quis libertar mesmo assim os hebreus. Então Moisés foi e contou para todos, não foi só para os hebreus, para todos os egípcios que quiserem ter seus primogênitos poupados, que fizessem a seguinte coisa: que eles iam ceiar junto com eles, e lá eles iriam servir um cordeiro e usariam seu sangue para pintar as portas de suas casas, porque as casas que tivessem aquela marca teriam seus primogênitos poupados. Então, meia-noite daquele dia, o anjo destruidor passou pelo Egito, levando o primogênito de cada família que não passou o sangue em sua porta. E o primeiro foi o filho do faraó. E após perder seu descendente, Ramsés se acabou e finalmente libertou os hebreus da escravidão. Eles não foram, gente, de mãos abanando. Ramsés deu ouro para recompensar o trabalho que eles fizeram durante tempo no Egito. Assim, e todos eles foram a caminho da terra prometida. Mas o faraó, gente, depois de já ter soltado os hebreus, ele ficou irado e pensou: não, eu tenho que me vingar deles. Então o faraó foi e retornou com todas as suas tropas para destruir o povo. Quando o povo já estava no meio do caminho, eles veem as tropas de Ramsés. Continua.